Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Braga e este é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Primeiramente, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a obra dos proto-austríacos, a Menger, que foi uma obra escrita pelo professor de Economia, o Biratã Jorge Ório. Como o próprio nome da obra indica, o livro ele trata sobre os proto-austríacos e sobre o Karl Menger. Como eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, o Karl Menger ele é o fundador da Escola Austríaca de Economia. Então a Escola Austríaca começa de forma oficial, digamos assim, com o Karl Menger. Mas antes do Karl Menger, tiveram diversos pensadores que já tinham alguns insights austríacos, que já tinham falado diversas coisas que hoje são defendidas pelos economistas austríacos e assim por diante. E é isso que o professor Ubiratã vai mostrar no presente livro. Primeiramente, né, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre Juan de Mariana, que foi um pensador católico, né, um pensador ligado à escola de Salamanca, que é uma escola espanhola formada por escolásticos. Então o professor Ubiratã vai falar do Juan de Mariana. E aí, neste capítulo, ele não vai falar só dele, ele vai falar das contribuições dos escolásticos para a economia de forma geral, principalmente as contribuições ligadas ou que se parecem ou que são versões rudimentares das ideias austríacas de hoje em dia. Então ele vai fazer esse resumo, né, focando principalmente no Juan de Mariana. Então o primeiro capítulo é assim, e no final do capítulo ele vai trazer as referências do referido capítulo. E ele faz isso em todos os outros capítulos. Então, por exemplo, em um capítulo ele vai falar sobre o Turgot, que foi um economista francês que, na visão do professor Biratã, é um proto-austríaco. Então ele vai explicar quem foi o Turgot, fazendo uma breve biografia, vai falar quais são as principais ideias de Turgot, vai falar quais ideias de Turgot fazem ele poder ser caracterizado como um proto-austríaco, e assim por diante. E aí no final ele vai colocar as referências. E não faz isso só com Turgot, ele faz isso com Cantillon, né? Tem, por exemplo, o efeito Cantillon, que a gente já fez um vídeo sobre, o professor Biratã vai explicar o efeito Cantillon no livro. Ele tem um capítulo sobre o Bastiat, que a gente também já tem um vídeo no canal sobre. Ele tem um capítulo sobre o Say, que é o Jean-Baptiste Say, que é um economista francês muito famoso, estudado inclusive em aulas de HPE nas faculdades e assim por diante. Então o professor Biratã ele vai explicar esses proto-austríacos e no final ele vai fazer um pequeno resumo sobre o Karl Menger, contando a biografia do Karl Menger, quais foram suas principais ideias, qual a importância de Karl Menger para a história do pensamento econômico, por que o Karl Menger deve ser considerado o fundador oficial da Escola Austríaca de Economia e assim por diante. Um ponto positivo do presente livro é que o professor Ubiratã ele tem uma linguagem bem acessível. Então qualquer pessoa que se interessar pelo assunto, ela vai conseguir ler este livro. Então você não precisa ser formado em economia, por exemplo, para ler o presente livro. Você pode ser um leigo que você mesmo assim vai conseguir entender diversas ideias presentes neste livro. Este livro, embora ele tenha sido escrito em uma linguagem acessível para diversos públicos, ele não vai chamar a atenção de todos os públicos, obviamente, porque é um livro de HPE e o interesse por HPE, infelizmente, é muito pequeno. E, além disso, ele fala dos proto-austríacos. Então, o cara ele tem que gostar de escola austríaca e gostar de HPE, que é o meu caso. Então, se você gosta desses dois temas, eu acredito que o presente livro é um prato cheio. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que não se interessam tanto pelo assunto. Um ponto interessante do livro do professor Ubiratã é que, como cada capítulo é uma espécie de ensaio, ele vai ter começo, meio e fim. Então você pode ler ele de forma separada. Você pode, por exemplo, ler um capítulo do Cantillon e depois passar para o capítulo do Menger, por exemplo. Só que, embora você possa ler de forma separada, se o professor Ubiratã ele colocou essa sequência é porque ele acredita que seja a mais recomendável. Mas o meu ponto é que se você, por exemplo, quiser aprender só sobre o Bastiat, você vai ter neste livro
um bom resumo. Se você quiser aprender só sobre o Turgot, você vai ter neste livro um bom resumo, embora eu, Gabriel, recomende fortemente que você leia todos os capítulos, porque eles são, de certa forma, complementares. O professor Biratã, ele é um senhor bem modesto, e isso é perceptível pela própria escrita dele. Em diversos momentos se refere ao próprio livro como modesto, como uma pequena contribuição. Embora eu ache essa modéstia dele excepcional e é algo que eu admire nele, eu vou ousar discordar, porque eu acredito que este livro ele é uma grande contribuição, principalmente para nós que falamos a língua portuguesa. Por que isso? Porque a gente tem pouquíssimos materiais de HPE que falam sobre estes proto-austríacos em língua portuguesa, o que, na minha visão, torna este trabalho uma grande contribuição. Bom, esta foi a minha pequena análise do livro dos proto-austríacos a Menger. Se você gostou do presente vídeo, eu peço por gentileza que você compartilhe este vídeo com os seus amigos e ou se torne membro do canal. Como membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como selos exclusivos, vídeos exclusivos, séries exclusivas e muito mais, além de ajudar o projeto Economia para Iniciantes a continuar de pé. E se você for comprar este livro, se este livro te interessou, eu peço que você utilize o link da Amazon na descrição deste vídeo. Bom, eu gostaria de agradecer de coração você que me assistiu até aqui. Forte abraço e Deus abençoe a todos.